Fala, galera. Falar sobre um assunto que é bem chato, eu sei que eu desagrado muita gente, eu tenho o maior respeito pela torcida gremista, pelo Renato Portaluppi, né? E eu sei que ao fazer uma crítica num assunto tão polêmico, onde há claramente uma divisão a favor deste ou daquele, e quando toma parte de um lado, ainda mais sendo contrário a uma posição oficial do clube, especialmente, eu não diria oficial do clube, porque o presidente tem uma visão diferente, mas é contrário ao que pensa o Renato. E o Renato é um mito, é um ídolo, né? E a gente sabe, né, que desagrada muita gente isso, eu tenho respeito e por isso vou tentar me manifestar com o maior cuidado. Lembrando que se tu não está inscrito no canal, mesmo que não goste do que eu vou dizer, né, te inscreve no canal e dá a tua opinião aí, tá? Comenta comigo, né, que é importante também saber, né, para pegar aí. Eu tenho já nas redes sociais recebido muitos recados, escrevi no meu blog sobre isso, né, no nandogross.com.br. Eu falo sobre a questão do Adriel, né, do que eu chamo de uma espécie de linchamento. Por que linchamento? Por tudo que eu falei sobre o Renato. O Renato é uma figura, né, histórica do Grêmio, é o maior ídolo da história do Grêmio. Então, quando o Renato vai e publicamente diz alguma coisa contra alguém, né, a torcida está com o Renato. Né? Pelo menos 90% vai junto com ele e compra a causa dele. Então, o que aconteceu com o Adriel, a meu ver, é algo que foi muito mal conduzido, né, e que meio que inviabiliza um goleiro que até esses dias era o titular do Grêmio e o assunto era dado como encerrado. Né, não se tinha mais dúvida quanto ao novo goleiro do Grêmio. O Adriel chegou no Grêmio em 2018. Agora, 23, ele recebeu a oportunidade como titular. Ele teve na seleção, categorias de base. Foi titular do Grêmio e, olha, ele entrou e eu acho que era indiscutível, né? Até esse episódio, ninguém falava na possibilidade de retirar o Adriel. O assunto estava encerrado. Então, dentro de campo, ele fez exatamente aquilo que a torcida, que o Renato, que todo mundo esperava. Ele não decepcionou ninguém. É isso que eu quero dizer. Pois bem, 2 horas antes do jogo lá de Belo Horizonte, ele tinha viajado para Belo Horizonte para jogar contra o Cruzeiro, vem o vice de futebol e dá uma declaração de que ele estava punido fora do time titular por indisciplina. Né? E não foi muito claro e tal. Depois do jogo, o Renato fala no assunto. E aí o Renato vem e fala um monte de coisa que colocou o guri assim como um, né? Foi terrível tudo que ele ouviu. Eu quero lembrar que o Adriel tem 22 anos, é o primeiro clube que ele é titular, sabe? Tá naquele embalo, daqui a pouco desabou o mundo sobre ele. E o Renato vem e as críticas do Renato, aí é que eu me apego. As críticas do Renato são críticas, me parece, que é o clube que eu não tiro a razão. Eu não sei, eu não conheço esse empresário, né, que o Grêmio reclama, né, e eu respeito o fato do Grêmio não gostar de negociar com ele, mas não podia usar o Adriel, né, porque aí foi isso que aconteceu. Né, o Adriel meio que foi usado por uma briga com o empresário. Então vai, ataca o empresário, faz dos bastidores, eu não sei como é que é essa relação, mas não podia sobrar para o Adriel como sobrou. E aí o Adriel reagiu mal, porque o Renato na entrevista fala do quê? Nem falaram de atraso, nada. O que o Renato fala? Da Casa Nova, né? Do empresário, se incomoda quando perguntam para ele da relação com o empresário, ele diz, nem conheço esse sujeito, não sei quem é esse sujeito. Né? Ele fica incomodado quando é referido. Então, há um problema na relação. Só que como o desfecho, né, é aquela coisa assim, né, da proporcionalidade da reação. Né? O cara dá um empurrão, o outro reage com um tiro na cabeça. É tão grave que fez o Adriel para sofrer publicamente aquele desagravo que ele levou do Renato. E aí ele reagiu, né, mal. Aquele vídeo bonito, bem feito, bem produzido, mas inconveniente, né? Totalmente fora de propósito, não deveria ter acontecido esse vídeo. Não deveria ter acontecido de forma nenhuma esse vídeo. Né? Ah, aí acontece o segundo episódio, né? Antes da vaia, ainda tem o presidente Alberto Guerra, por isso que eu disse que não era uma posição oficial do clube, porque do Grêmio, o primeiro a criticar e dizer que o assunto foi mal conduzido foi o presidente Alberto Guerra, porque era o goleiro titular, é um ativo do clube, tem só 22 anos, né? Vale, né, numa negociação, dinheiro, né? Então, e acima de tudo era o goleiro titular do Grêmio, um patrimônio do clube. Então o presidente, percebendo isso, viu, olha, deu errado, porque qual é o desfecho?
Está quase que inviabilizada a permanência dele. E foi tão grave o que ele fez para ter que ir embora do clube, porque, pelo que eu sei, a escolha dele por esse empresário não é exclusiva dele. Outros jogadores têm esse empresário. Aliás, não é só no Grêmio, vários clubes do Rio Grande do Sul, até clube ele tem. Eu não sei como é que é a relação. Eu não estou defendendo o empresário, né? Porque a briga não ficou entre Grêmio e empresário, sobrou para o Adriel. Né? Não sobrou para o empresário, sobrou para o Adriel. O Adriel perdeu a titularidade e está praticamente inviabilizado, e tem uma torcida inteira contra ele. Essa é a questão que eu falei do tal do linchamento público. Porque daí ele vinha sendo aplaudido, era o novo ídolo do Grêmio, aí fica na reserva, naquele aquecimento pós-jogo, é vaiado, reage mal a vaia, vai lá, faz aquela bobagem de dar um soco na porta, entrar pro vestiário, é uma bobagem, reagiu mal, sim, reagiu mal. Mas quem deu causa a tudo, a origem de tudo, né, da exposição pública foi lá atrás. E aí eu me refiro a homens experientes. Pô, o Renato é um cara experiente. O Renato já teve 22 anos. Sabe das vulnerabilidades do garoto, né? Da possibilidade de dizer uma M, né? De fazer bobagem. Né? Não era assim que era para ser conduzido. Né? Todo mundo comete erros. Agora, o erro dele era tão grave para 2 horas antes do jogo, ele viajou com a delegação, ser retirado, e aí publicamente ser exposto como foi. Não dava para dar né, de uma forma melhor, né, conduzida todo esse processo? Claro que dava. Claro que dava. O problema foi entre Grêmio e empresário, né? E aí, quem pagou o pato foi o lado mais fraco, que foi o Adriel. Agora, assim, ó, não foi bom para ninguém, tá? Foi horrível para o Adriel, quem mais perdeu foi o Adriel, tá fora do time, né? Provavelmente não fique no clube. Agora o Grêmio, de novo, tem um problema de goleiro. Com todo respeito, né? Se há dúvida, Breno e Chapecó há mais de ano, é porque ninguém se firmou, né? Porque ninguém assumiu e disse assim, a posição é minha, deixa para mim. Não. É um pouco um, é um pouco outro. Por quê? Porque talvez não fosse nenhum deles. E talvez fosse o Adriel. Mas agora parece que a gente nunca vai saber. Tá bem? Desculpa aí desagradei muita gente, mas eu quero a tua opinião. Bota aí nos comentários. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Tá bom? E te inscreve no canal, comenta, dá um like, tá? Que nos ajuda bastante. Aquele abraço.